Quando eu estou no trabalho lá, que me ligaram, vem cá que os policiais chegou aqui e atirou em Yuri aqui, matou fulano, ciclano e atirou também em Yuri. Eu falei, em Yuri por quê? Aí quando eu ouvi o primeiro tiro, eu entrei em desespero, aí já ouvia os disparos. Aí eu falei, matou meu filho, o outro policial olhou pra mim sorrindo, não matou seu filho não, eu falei, matou meu filho. Aí a gente viu a hora que ele jogou o meu filho dentro do fundo da viatura, no próprio edredom da cama dele. Do ranking das cidades mais violentas, o pessoal pediu pra gente destacar aqui, então, Jequié, o anuário também disponibilizou os dados sobre letalidade policial, nesses dados mostra também Jequié na Bahia liderando o ranking. Aí ele... Aqui no meu caso tá eu, ele e meu pai. Yuri e Pedro Henrique eram vizinhos. Eles foram mortos por policiais militares quando estavam rendidos, dentro de casa, durante operações policiais em um bairro periférico de Jequié, no sudoeste da Bahia, a terceira cidade com mais mortes violentas intencionais do Brasil e o município com maior taxa de pessoas mortas por policiais. Aqui, a polícia matou mais do que o crime em 2023. Quando a gente olha para o total de assassinatos que aconteceram em Jequié, 55% foram de autoria da polícia. Isso é muito grave pensando no Estado Democrático de Direito. Me parece que Jequié é o grande exemplo de uma cidade em que a polícia apostou na violência como um mecanismo de controle do crime. E ao fazer essa opção político-institucional, a própria polícia está produzindo mais violência ainda. Jequié é um microcosmo do que está acontecendo na Bahia. Segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia é o segundo estado com o maior número de registros de mortes violentas intencionais do Brasil, atrás apenas do Amapá. A Bahia é também o segundo estado com o maior número de registro de letalidade policial, ou seja, de pessoas mortas por policiais civis e militares. Mas quando a gente fala em números absolutos, ou seja, não por taxa, a Bahia é o estado disparado que tem mais mortes praticadas por policiais no Brasil. Para se ter uma ideia de comparação, a população da Bahia representa 7% do total da população do Brasil. Mas quando a gente fala em pessoas mortas pela polícia, a Bahia representa mais de 26% do total da população de pessoas mortas no Brasil. Aqui o enfrentamento é feito de forma extremamente controlada e eficaz. Infelizmente, alguns indivíduos tombaram em confronto com as forças de segurança. Todos esses fatos são apurados pela Polícia Judiciária, Polícia Civil aqui de Jequié, todos sem exceção. Todos nós observamos as perícias dos locais e encaminhamos ao Judiciário as conclusões que nós realizamos. Normalmente a perícia e a investigação da Polícia Civil consegue comprovar o que a PM disse? Não consegue comprovar. Existe o modus operandi da auto de existência, ele é específico. Depois, desde então, alguém da Polícia Civil te procurou? Não veio aqui. Perícia? Não teve perícia, não teve. Isso eu achei dentro de casa aqui, não foi uma caçatada, foi uma cacetada. Pra você ver que é exclusivamente de armamento do Exército, ponto .40, né? Ponto .40. Ponto então, 40 é uma arma exclusivamente arma restrita do Exército. do Exército e das Forças de Segurança. E, com certeza. Caso entre esses procedimentos algum seja identificado com algum tipo de irregularidade, comunicamos à Corregedoria da Polícia Militar, à Corregedoria Geral também, e apuramos e encaminhamos com esse indiciamento ao Judiciário. Isso acontece ou todos os casos foram legítimos? Nós temos casos em apuração, todos os casos são apurados. Nesse momento, os últimos que foram encaminhados, não houve o indiciamento dos policiais que participaram, mas nós temos vários inquéritos em andamento e só com a conclusão desses procedimentos que nós poderemos afirmar se houve ou nem houve algum tipo de ilegalidade na ação dos policiais.
Procurado, o comandante da PM em Jequié, Marcelo Amorim, não quis gravar entrevista, mas indicou que a reportagem foi induzida a reproduzir um discurso baseado nos dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós vivenciamos aqui no estado da Bahia uma situação de coisas que envolve também a incidência de conflitos armados entre facções criminosas. E isso muitas vezes acaba gerando situações em que a polícia militar se coloca no meio de uma ação em que repelir uma agressão por parte de uma pessoa integrante de facção criminosa se mostra uma necessidade até para a sobrevivência do policial. Segundo o Ministério da Justiça, a Bahia tem pelo menos 14 facções criminosas diferentes. Em Jequié estão 2. 70% do território é dominado pelo Comando Vermelho, os outros 30% pelo PCC. Sabemos sim que, em virtude do aumento das ações dessas organizações criminosas, houve realmente um enfrentamento por parte de todas as forças de segurança e necessário esse enfrentamento. Como sabe-se, é sabido, é público notório esse fato. Houve-se um determinado período aqui na cidade em que havia-se uma determinada guerra de facção. O índice de homicídios era justificável pela guerra entre faccionados. O que não acontece em dias atuais. Jequié e região traz em si uma característica muito comum em relação às cidades do interior da Bahia, que é a presença de presídios próximos. Aqui nós temos um presídio. E também a situação da BR, aqui também é um entroncamento. E tudo isso acaba trazendo uma quantidade de pessoas que acabam explorando o tráfico entorpecente. A gente está aqui no bairro Baixa do Bonfim, em Jequié, onde esses prédios aqui são um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Muitos policiais civis disseram pra gente que pelo fato desse conjunto habitacional estar na estrada do presídio de Jequié, muitos familiares de lideranças, principalmente do Comando Vermelho, se deslocaram para cá e dominaram toda essa região aqui, onde a gente está andando agora. Porque naturalmente acontece o domínio por facções criminosas, porque acabam se tornando áreas estratégicas, né? Tanto para efeito de, muitas vezes, tentativa de ingresso de material nas unidades prisionais, como o próprio apoio logístico, né, de comunicação das facções com os internos. O tipo de abordagem que é feita dentro da periferia é diferente do tipo de abordagem que é feita na região central da cidade, no bairro nobre da cidade. O tipo de enfrentamento é diferente. A polícia militar, que nem a gente sabe, e existe em tudo quanto é profissão, existe os bons e os ruins. Em tudo quanto é profissão, pode ser em termos de qualquer modalidade, futebol, basquete, isso, aquilo outro, na polícia não é diferente. A gente vê que tem uns policial que é mais preparado, já tem outros que já vem mesmo, é tipo uns homicidas. Não dá para acreditar que um indivíduo em sã consciência, ele tenha coragem de revidar a uma guarnição com 5 policiais fortemente armados e capacitados. Como é que uma pessoa que não tem passagem pela polícia, um menino de 19 anos não tem passagem pela polícia, a polícia mata nessa crueldade, tortura. Eles falam que ele está para proteger. Eu não me sinto protegido pela polícia. O cara que só fazia o bem, não pensava em vagabundagem, só trabalhava. Vieram aqui, fizeram esse tipo de coisa com ele, do nada. Isso não é um desvio individual de conduta, a gente está falando de um padrão que se repete em diferentes cidades, em diferentes batalhões, porque você tem uma política que tem sido conivente com essa forma de supostamente controlar o crime. Então a gente tende a dizer que as polícias brasileiras produzem muitas mortes, mas o fato é que a gente tem algumas polícias no Brasil que são muito letais, que é a Polícia da Bahia, a Polícia do Amapá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, de Sergipe. Precisamos também entender que todas essas ações que são realizadas, elas sofrem o crivo tanto da Polícia Judiciária como também da própria Corregedoria, da Polícia Militar e do Ministério Público durante a fase processual. O Ministério Público reconhece que é corresponsável na melhoria desse cenário. E esses números eles não são compatíveis com o Estado Democrático de Direito. Nós compreendemos que é papel do Ministério Público investigar, inclusive por meio de procedimentos investigatórios próprios do MP,
e também fazer a responsabilização criminal, fazer a persecução penal naquelas hipóteses, naquelas situações de abuso, de desvio funcional do policial envolvido nessas ocorrências. Essa matança de jovem aqui em Jequié tem que parar, gente. Aonde vai parar isso? Para quem estuda políticas públicas de segurança, não é segredo que a prevenção social é o melhor remédio para controlar o crime. Grupos criminosos costumam se inserir no vácuo do Estado, nos locais onde não chegam cultura, lazer, esportes, saúde e comida, mas chegam as forças policiais. Jequié é um retrato semelhante de muitas cidades do Brasil. A região central passa uma sensação de segurança e conforto, mas as áreas periféricas são abandonadas pelo poder público. Comecei a trabalhar com 9 anos. Meu primeiro trabalho foi 9 anos na casa de família, tomando conta de 2 crianças. Aí depois com... Você recebia muito? Não, eu trabalhava em troca de comida, de alimento, com 9 anos. E quantos anos você ficou assim? Eu fiquei 20 anos. Maria Helena é líder comunitária no loteamento Jardim Tropical, que recebeu recentemente uma festa julina feita pelos próprios moradores. Se não tivesse essa ação aqui no bairro, para incentivar eles, entendeu? Hoje teria, sim, um tráfico muito forte. Essa é a solução. Essa é a solução. Eu ainda acredito na carro-chefe, que é o trabalho social. Eu ainda acredito no trabalho de base, na prevenção. Eu acho que fica mais barato do que o acontecido. Isso aqui é Jequié, é o período junino. É o período que esquece-se tudo se existe criminalidade, se existe guerra, se existe indivíduos inimigos. É um período que consegue unir a cidade, unir os extremos aqui. É uma festa muito bonita. Jequié é uma cidade muito acolhedora. Então, como eu não trouxe o cardápio, mas os drinks que eu faço aqui, eu faço capeta, caipirós, coquetel, xoxota, xoxotinha, pau nas coxas, porra louca, x-tesão, chama gozar, lapada na rachada, fogo na caçola, anjo azul, rarolique, fogo ardente e tesão de jegue. Os nomes ousados, mas o drink é top. Criatividade de Jai Fly.